Boa noite, gente. Mais um IBcast, nosso podcast de jovens da Igreja IBNH Church. E hoje eu não tenho um convidado aqui, confesso que eu tô me sentindo um pouco estranho, porque eu tava gostando muito de receber. Primeiro recebi a minha noiva, Rafa, depois o pastor Fabiano. E eu fiz um convite para uma pessoa, infelizmente ela não pôde nesse primeiro momento, mas em outro momento a gente vai estar gravando e a ideia é sempre ter um convidado aqui, mas nesse episódio a gente não conseguiu reunir ninguém aqui, mas é uma alegria poder ter a tua companhia aqui, eu me alegro que você está tirando esse tempo não para ouvir o João falar, mas para ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus. E quando eu pensava esse podcast, diferente dos outros podcasts que nós gravamos aqui, os outros episódios, nós usamos temas que foram sugeridos para que nós falássemos aqui. E o tema que seria hoje seria o livro de Tiago. E o Espírito Santo, Deus me guia e me conduz a falar de outro assunto. E já deixo aqui um spoiler, que provavelmente o próximo episódio vai ser falando um pouquinho do livro de Tiago. Mas Deus colocou no meu coração que eu tinha que falar sobre... Não tem um tema, como é que eu vou dizer assim, um tema... que é uma palavra ou algo assim, mas para pessoas que estão passando por lutas, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão tristes, ansiosas. Tudo isso Deus colocou no meu coração para falar, pessoas que estão passando por tribulações, por preocupações. E eu queria ler um texto com você, e eu peço que você acompanhe com o seu celular, com a Bíblia, como você preferir. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, gente, como eu estava falando antes, quando eu pensava falar um pouco nesse podcast e fiquei pensando o que a gente podia conversar, tinha a ideia do livro de Tiago, o que eu podia tratar com o pessoal que vai estar ouvindo. E Deus colocou no meu coração claramente algo que é: fale para aquele que está cansado que eu sou o descanso. Fala para aquele que está ansioso que eu sou a paz. Fala para aquele que está aflito que Deus é o alívio. E Jesus, ele faz um convite para todos nós. E talvez você já disse sim para esse convite. Ou talvez você está ouvindo isso aqui e disse não. Ou você está ouvindo isso aqui e ainda não deu nenhuma resposta. Mas Jesus fala assim: todos vós que estão sobrecarregados, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora, Jesus fala, vinde a mim. Porque Jesus, ele veio para os que estavam cansados, para os que estavam sobrecarregados.
Você conhece aquela mulher que teve do fluxo de sangue, que ela só toca na veste de Jesus e é curada? Jesus veio para aquela mulher ali. Aquela mulher, ela era excluída da sociedade, ela passava por uma doença que vinha anos após anos, ela não tinha mais saída. Ela perdeu boa parte da vida dela. Ela não vivia em sociedade, ela era... Se nós entrarmos a fundo só na história dessa mulher, ela passava por muita dificuldade. Então você imagina o cansaço, a aflição, a tristeza do coração. Mas só de tocar na veste de Jesus, a fé que ela tinha, que se ela encostasse na veste, se ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada. A vida daquela mulher foi transformada. Então, meu querido, você que está escutando isso, saiba e tenha isso no seu coração. Se você pensa, não, eu não estou passando por dificuldade, ou não vou escutar esse podcast, saiba que um dia você pode passar por dificuldades, e mesmo na dificuldade, talvez quando você esteja passando, você vai lembrar desse dia agora que você está ouvindo isso, porque a palavra diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. E eu quero entrar e refletir um pouquinho nesse texto aqui que Paulo escreve para os Coríntios, porque Paulo traz algo muito interessante. Paulo, ele trata a tribulação como leve, e eu creio que as dores que Paulo sentiu, físicas, emocionais, Paulo muitas vezes humilhado, açoitado, Paulo apanhou muito. E Paulo trata essas dores, essas tribulações que ele passou, como leve e momentânea. E se nós pararmos para pensar com o que Paulo está comparando, é leve, é pequeno. Olha o que vou ler o texto de novo aqui, o que Paulo fala. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória, acima de toda comparação. Então, meu querido, você que está passando por alguma dificuldade agora, você que está passando por lutas agora, saiba que Deus, ele pagou um alto preço. E que isso que está passando agora vai passar. Essa leve e momentânea tribulação. Esse podcast aqui, eu sinto algo que é algo para vir aqui para falar para você. Isso vai passar. Eu escutava um louvor bem antigo que meu pai gostava muito, que diz assim, ó: é meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então, quem sabe você está escutando esse podcast só para ouvir descanse no Senhor, que isso vai passar, meu irmão. Descanse no Senhor. Essa leve e momentânea tribulação não se compara àquilo que há de vir, e eu quero entrar naquilo que há de vir. Naquilo que nós vamos viver com Cristo na eternidade. E nós vivemos num mundo mau, um mundo de dor, de luta, de sofrimento. E até hoje eu falava com uma colega de trabalho minha, e ela disse assim, nem todo dia vai ser de sol, né? A gente talvez usa essa expressão para que um dia de sol é um dia de alegria, um dia de chuva é um dia de tristeza, porque o céu chora. A gente sabe que não é isso, mas ela quis dizer, nem todo dia vai ser de sol, nem todo dia vai ser de alegria, nem todo dia vai ser o dia de estar na rua, de estar festejando. Vai ter dia de dificuldade, dia de luta, mas essa leve, momentânea dor que você está sentindo, cansaço que você está sentindo, entregue aos pés de Jesus. Ele cuida da tua vida. E nada, as coisas parecem às vezes que fogem do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. E eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer um podcast um pouquinho mais rápido. E para vir te falar isso, meu irmão, que isso vai passar.
Mas o que é esse peso da glória que Paulo fala? Eu quero ler com você um texto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, 7, que diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha esse versículo 4 que diz aqui, meu irmão. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meu irmão, essas palavras aqui não falham, essas palavras vão acontecer, são dignas da nossa confiança, essas palavras são de verdade. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você é crente em Jesus, meu irmão. Você um dia disse sim para Jesus, você veio cansado, sobrecarregado. Você agora está cansado, está sobrecarregado, saiba que isso vai passar. Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não haverá tristeza, não haverá choro nem dor. Quando nós morarmos com Jesus, quando Jesus voltar para nos buscar, gente, tudo isso aqui vai acontecer. E essas palavras são dignas da nossa confiança. Isso é verdade absoluta. Traga isso para a tua vida. Tenha fé. Creia que Jesus vai voltar, vai buscar. Porque isso aqui que nós passamos, que é leve, que é momentâneo, que é uma dorzinha, não se compara ao peso que vai ser da glória de quando nós morarmos com Jesus no céu. Não se compara do que há de vir. E a palavra diz: está feito, eu sou o alfa, ele é o ômega, gente. Ele é o princípio, ele é o fim. O que Deus falou vai se cumprir. Nada foge das mãos do controle de Deus. E a tua vida não foge das mãos do controle de Deus. Ele está cuidando de tudo. Descansa no Senhor. Que essa palavra possa te trazer um alívio, um conforto. Porque isso é palavra de Deus, isso é verdade. Traga isso para o teu coração. Encare essa tribulação, essa leve e momentânea tribulação, essa dor, sabendo que o melhor está por vir. Isso vai passar. Jesus é bom, Jesus pagou um preço alto para que um dia nós podemos morar com Ele. A palavra diz: bem-aventurado aquele que chora, porque um dia há de sorrir. Então, meu irmão, Ele é o pão da vida, e quem comer de Jesus nunca mais vai ter fome. Quem beber da água que Jesus dá nunca mais terá sede, porque Jesus é suficiente. Jesus é maravilhoso. A palavra de Deus diz para Paulo: a tua graça me basta. Então, tenha essa palavra no teu coração. Vou ler de novo todo esse versículo para concluir esse podcast. E é isso que eu venho falar para você hoje. Descanse no Senhor. Ele está cuidando da tua vida, de todas as coisas. Todas mesmas. E eu creio muito que você vai guardar isso no seu coração. E a partir desse momento que você está escutando esse áudio aqui, a palavra de Deus vai tocar no teu coração e vai transformar a tua vida. E eu não digo transformar a tua vida que não vai ter mais tribulação e dor. Não posso te prometer isso, porque a palavra de Deus não promete isso. Mas vai transformar a tua mente, o teu interior. Porque o que Paulo fala aqui, não podemos nos desanimar. Porque ainda que o nosso corpo exterior esteja sofrendo, ainda que as coisas de fora não estejam boas, o nosso coração está firme e inabalável com o Senhor Jesus, porque Jesus é perfeito e nada foge do controle do Pai. Então vou ler mais uma vez. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Você vai viver com Deus? Eu creio que nós vamos viver com Deus. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos... Agora vamos guardar isso no nosso coração. Olha, isso que é uma promessa de Deus para a nossa vida. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, e eu creio que você, meu irmão, que está escutando isso, é um vencedor, herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você é filho de Deus, e Deus é o teu Pai. Então receba essa palavra. Receba esse podcast, receba isso aqui que Deus está falando para você agora. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Que Ele está trabalhando por você e essa leve e momentânea dor com certeza vai cessar. Compartilhe esse vídeo, esse podcast. Deixe seu like. É muito importante que você dê uma curtidinha ali. E fique com Deus, fique na paz, meu irmão. Tenha uma ótima semana abençoada. E por mais que as coisas exteriores não estejam bem, que nosso coração possa estar firme em Cristo Jesus. Um forte abraço.